Então, o nosso opinativo de hoje no canal YouTube vai abordar o problema da cidade, a experiência de cidade. A gente vem discutindo regularmente uma série de fenômenos que vão desde as pessoas que estão morrendo de frio em São Paulo, até o assassinato de negros, de jovens negros na periferia, até o colapso de cidades como o Rio de Janeiro por ocasião das Olimpíadas. Há uma recorrência de mal-estar, de um sentimento de que a nossa forma de produzir metrópoles e de circular dentro das cidades, ela chegou a uma espécie de ponto crítico. Muitos vão sentir esse ponto crítico como um problema de trânsito. Tipicamente, o trânsito é uma espécie de metonímia das nossas relações excessivamente individualistas com o outro. Cada um tem o seu carro, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua buzina, cada um tem a possibilidade de interagir com o outro e de dizer para o outro aquilo que bem entende, uma vez que está na posse daquele instrumento, daquela sua casa móvel que circula pela cidade. Esse modo de relação baseado na identidade e no excesso de indivíduo, ele está chegando numa espécie de esgotamento. Contra isso, seria preciso reinventar o que é a experiência da circulação. Voltar à ideia de que a circulação das pessoas deve seguir regras semelhantes à circulação das palavras. E que cada um deveria poder dizer qualquer coisa para qualquer outro. Se a gente reparar como é o cotidiano das nossas cidades, há um esgotamento das relações de palavra no espaço público. Você tem situações em que a palavra é cifrada, como por exemplo a situação de consumo, ou a situação de ordenamento dentro do trânsito, ou a situação em que as suas trocas com o outro, elas estão completamente determinadas. Isso gera uma espécie de sofrimento que eu chamo de sofrimento por excesso de experiências improdutivas de determinação. Ou seja, de leis, de regras, de normas, ou de transgressões de leis, de regras, de normas, que fazem com que a gente suspenda o acesso à cidadania e a experiência de cidadania. O que a gente está perdendo é o que eu chamo de princípio da cidade. E o princípio da cidade é o princípio da diferença. O princípio da incerteza de que é possível falar com outro no espaço público. Meu filho fez um experimento há alguns anos, andando pelas ruas de um bairro de classe média alta e cumprimentando todas as pessoas que ele encontrava. Dizendo, bom dia, como vai você? E depois de 1 hora fazendo isso, e talvez encontrando dezenas, talvez centenas de pessoas, nenhuma lhe respondeu. Por quê? Porque nós entendemos que o outro, quando se aproxima de nós, quando ele pede alguma coisa, quando ele quer alguma coisa, isso é uma situação tensa, isso é uma situação que deve ser tratada com o afeto do medo. Isso é uma situação em que há um interesse potencialmente perigoso vindo do outro. Enquanto essa for nossa experiência fundamental de civilidade e de cidadania, quero crer que as grandes obras de engenharia e reformulação da circulação na cidade, do transporte público, dos espaços culturais, realmente não vão encontrar o sucesso que a gente gostaria de ver. É preciso tratar então a cidade como um princípio, não só como um lugar. Um princípio onde os territórios excessivamente organizados ao modo de condomínios, excessivamente organizados ao modo defensivo, excessivamente individualizados, os territórios não se submetam à mesma regra de distribuição da nossa experiência no espaço. O território é uma coisa, o espaço é outra coisa. A rarefação dos nossos encontros na cidade e das nossas trocas, né, de discurso, de palavra, de enunciação na cidade, me parecem tem esse elemento comum da gente identificar todo o território da cidade com espaços, os espaços pertencem a pessoas ou a tipos, e a gente não consegue experimentar o que eu chamo de experiências produtivas de indeterminação. Ou seja, falas fora de lugar, falas desapossadas, fala com os desapossados, com os despossuídos, com aqueles que a gente não consegue definir a que posição pertence, que lugar tem, seja pela sua aparência, seja pelo seu discurso ou pela sua textualidade corporal. A indeterminação é um dos nomes do princípio de cidade. Minha opinião é que as Olimpíadas inventadas pelo Barão de Coubertin como uma forma de unir as pessoas, integrar os povos, nada mais do que um pretexto para que as pessoas falem entre si e voltem a conversar.